Capítulo 2, Parte 5. Estamos analisando passagens bíblicas que, de forma real, enaltecem e confirmam a santidade e a eternidade da lei de Deus. Pois bem, analisamos nas partes anteriores algumas outras leis que Deus deu ao seu povo, juntamente com a lei moral e espiritual dos 10 mandamentos. Essas outras leis, claro, tinham o objetivo de tornar a nação de Israel organizada, devidamente instruída nas melhores formas de comportamento e viver saudável, tanto no aspecto físico quanto espiritual. Quais as limitações das leis cerimoniais, as leis das ordenanças? Vocês se lembram que nós comentamos sobre a existência, nesse conjunto legislativo de Israel, das leis cerimoniais, aquelas aplicadas às ordenanças do tabernáculo e do santuário, onde o pecador confessava o seu pecado sobre um animal inocente e o imolava, e também os sacerdotes tomavam as providências necessárias para transferir os pecados confessados para o tabernáculo. Hebreus 9, 6 a 12. Vamos ler na versão bíblica Padre Matos Soares, 1956. Estando assim tudo disposto, os sacerdotes entram sempre na primeira parte do tabernáculo para exercer as funções sacerdotais. Na segunda, só entra o pontífice uma vez no ano, não sem sangue, que ofereça pelas suas faltas e pelas do povo, significando com isto o Espírito Santo que o caminho do santuário não está ainda aberto, enquanto subsiste o primeiro tabernáculo, que é uma figura do tempo presente, no qual se oferecem dons e sacrifícios que não podem tornar perfeita a consciência do sacrificante. Tudo isto apenas se refere a alimentos e bebidas, a diversas abluções e determinações carnais impostas somente até ao tempo da reforma. Mas Cristo, vindo como pontífice dos bens futuros, passando pelo meio de um tabernáculo mais excelente e perfeito, não feito por mão de homem, isto é, não desta criação, e não com o sangue de bodes ou dos bezerros, mas com o seu próprio sangue, entrou uma só vez no santuário, conseguindo-nos uma redenção eterna. O escritor aos Hebreus deixa evidente que o tabernáculo terrestre, desde os tempos de Moisés até aos dias de Jesus Cristo, desempenhou sua função, mas, com a vinda de Cristo e seu sacrifício perfeito, anulou toda a possibilidade de continuidade dos serviços sacrificais do templo judeu. O escritor é claro ao dizer que esses dons e sacrifícios que eram oferecidos sobre os altares de cada época desempenharam um papel importante, mas que não eram suficientes para deixar em paz ao pecador, sendo que Cristo sim desempenhou um papel perfeito, completo e definitivo, oferecendo o seu sangue e não o sangue de animais inocentes. Com a morte sacrificial de Cristo, o que aconteceu com as leis cerimoniais? Perderam o seu efeito. Deixaram de existir, foram extintas. O tipo indicado pelos sacrifícios realizados até então encontraram o antítipo, o próprio Cristo. Colossenses 2,14 nos diz: e cancelou o título de dívida, que consistia em, atenção, ordenanças, e que nos era contrário. Ele a removeu, atenção novamente, pregando-a na cruz. Aqui está a evidência máxima de que, com a morte sobre a cruz, Jesus anulou todo o título de dívida que tínhamos com o Pai e também extinguiu a necessidade de praticarem-se ainda ordenanças de sacrifícios nos altares. Efésios 2, 13 a 16 confirma:
Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia, muita atenção agora, em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Uma observação importante. O excesso de apego dos judeus às ordenanças sacrificais fazia-os rejeitar os outros povos e a tê-los como inimigos desprezíveis, imundos, gentios. Havia barreiras. Os efésios eram rejeitados também, sendo que a mensagem de Paulo veio dizer-lhes que onde está Cristo e seu sacrifício, não há judeu, nem grego, nem outra raça qualquer de homens. Todos foram feitos um. Hebreus 7, 18 e 19, Nova Versão Internacional. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Claro, referindo-se à lei das ordenanças sacrificais, sendo introduzida uma esperança superior, claro, uma referência a Jesus, pela qual nos aproximamos de Deus. Mateus 27, 50 e 51, Nova Versão Internacional. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus também registra a evidência de que a morte de Cristo significou, inquestionavelmente, o fim da lei das ordenanças de sacrifícios. Daniel 9:27, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Daniel profetizou que, durante o seu ministério, Jesus, em determinado momento, morreria, e estaria assim a velha aliança extinta para sempre. Hebreus 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Como vimos até aqui, então, o povo de Israel recebera de Deus várias leis específicas para o bem-estar da nação, para sua constituição enquanto povo organizado, para a saúde do povo, tanto física quanto espiritualmente falando, e também para que o povo fosse organizado para bem representar o Deus dos céus. Entre as leis repassadas a Moisés, as quais ele escreveu em livros, estão legislação sanitária, legislação civil, legislação social e trabalhista, legislação tributária, legislação penal, legislação político-militar, legislação cerimonial e religiosa, legislação moral, nesse caso, os 10 mandamentos, tendo sido todas estas leis promulgadas oficialmente pelos líderes mor da nação. À época, Moisés e Arão, seu irmão, bem como os príncipes representantes de cada uma das 12 tribos de Israel. Com isto, inclusive, Moisés, orientado por seu sogro e certamente por outras pessoas mais experientes, estabeleceu legisladores, juízes e gestores do povo. As promessas e os juízos também estão registradas nestas leis. Assim, pelo exposto até aqui, não fica difícil entender que a lei de Deus não foi considerada útil apenas para um certo tempo ou um certo povo, mas sim que ela é vigente como o é o próprio reino de Deus, nos céus, e também o reino de Deus que está implantado na terra, na pessoa de Jesus Cristo.
Só pela vontade do próprio homem foi ela considerada extinta na cruz, ou ainda foi ela substituída por outras leis, como por exemplo a Lei dos Direitos Humanos, estabelecida na Revolução Francesa, ao final do século XVIII. Sim, esta lei, a lei moral e espiritual dos 10 Mandamentos, não está incluída no rol de leis que foram extintas com a morte de Cristo na cruz.